Muitos já têm coragem de declarar e proclamar que a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Quando fazemos essa declaração, estamos dizendo que o Espírito Santo está sobre nós, que a unção do Cristo está sobre nós. Aqueles que foram despertados, estavam no sono, estavam mortos, e foi despertado a ver a graça do Senhor Jesus Cristo. Então esses homens têm um desejo ardente, estas pessoas têm bem claro esta visão de que será instruído, será guiado por dentro. Tudo que diz respeito ao reino de Deus, confiada a Jesus Cristo, e ele transmitiu a todos, e será escrito na tábua do nosso coração. E a nossa vida ministerial na terra vai ser baseada nesse ministério da nova e eterna aliança, sempre buscando o que já foi edificado no Espírito, na igreja espiritual, na igreja que foi criada, está sendo criada não por mãos, não por intermédio de homens, mas pela ação do próprio Filho de Deus. Então não tem para ninguém, não tem como disputar com ninguém, não tem como contender com ninguém, porque esta igreja está sendo edificada pelo próprio Espírito de Deus. Olha só a força que há em ti, a força do Senhor. Olha só a virtude que há em ti, a virtude do Senhor. Porque na medida em que esse ministério da nova e eterna aliança nos alcançou, nos despertou, nos colocou de pé, todos nós temos a ciência de que agora não é de maneira nenhuma por fora e não é por homens. Agora é pelo próprio Espírito. Ele mesmo vai guiar todos nós no caminho da justiça e vai nos dar visão, vai nos dar audição, vai nos ensinar todas as coisas. E o nosso modelo de viver na sociedade, na nossa casa, na família, com os amigos, não vai ser uma demonstração de conhecimento. Não, conhecimento da letra, ou uma troca de você dizer que aprendeu com tal pessoa, que foi instruído de tal escola, que fez tantos anos de teologia. Não, nós vamos ao nosso caráter, a nossa ação. Isso vai ser a ação do próprio Espírito, porque é de forma consciente que nós estamos no ministério da nova aliança, da unção de Cristo sendo derramada sobre nós. Então nós estamos alegres com esse ministério, estamos felizes com esse ministério. Qual é o ministério, Jânio? Quem tem sabe. Quem não tem não conhece, mas quem tem sabe. Qual é esse ministério? Então o apóstolo Paulo vai nos orientar aqui, pela palavra. A palavra vai nos orientar que a igreja deve ser edificada em nós pelo Espírito de Deus. E não com tinta, não escrita na letra, não com conhecimento raso, não. Deve ser edificada em nós pelo Espírito de Deus. Esse é o ministério da nova e eterna aliança. Você pode conferir, está escrito aí em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2. Diz assim, o apóstolo Paulo, ele alcançou, essa visão, esse ministério, que hoje foi entregue a todos nós. Ele alcançou, foi passando os anos e anos e anos, e hoje nos alcançou esse ministério. Não há quem possa definir esse ministério para você. Não há uma doutrina nesse ministério. Esse ministério é de forma espiritual, com o apoio e a força
da própria graça do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai nos guiar no caminho da justiça. Diz assim, no 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 2: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que hoje já estão de pé com esse ministério estabelecido pelo próprio Deus, de nós não precisarmos de nada que é natural, mas toda a edificação, toda a base, toda a crença, toda a visão, todo falar, todo pensar, toda decisão, partir do ministério do Espírito, no Espírito do próprio Deus, as nossas decisões. Então, eu vejo que para ficar assim, perfeito, da parte do Senhor já está perfeito esse ministério, porque Ele já deixou lá, já definiu, está perfeito, da parte do Senhor está perfeito. Da nossa parte, nós precisamos ter o aperfeiçoamento, de ter o conhecimento de tudo que vai ocorrer a partir de recebermos esse ministério, para a gente não ser como criança. Então tem uma passagem que vai dizer assim que nós precisamos estar circuncidados em Cristo. Nós temos esse ministério, maravilha, ótimo, a unção do Espírito está sobre nós, só que nós precisamos ser circuncidados pela circuncisão de Cristo. E aí há uma comparação que diz assim: vocês não precisam ser circuncidados por mãos. Para todos que já sabem a história da circuncisão e da incircuncisão, sabe que era feito um corte, uma marca, e isso representava físico, corte, marca, físico mesmo. Isso representava a circuncisão. Nasciam o povo de Deus e eles tinham que circuncidar. E hoje tem a circuncisão em Cristo. Olha que interessante. Hoje isso tem que ficar claro assim, ok, nós somos desse ministério no Espírito. O Senhor nos alcançou. Dormia, acordamos. Estávamos mortos, fomos colocados de pé. Estávamos dentro de um sistema e Ele nos tirou. E agora nós somos de Cristo. Eu
preciso estar ciente se eu tenho a circuncisão, se eu já sou circuncidado em Cristo. E aí, meus irmãos, você é circuncidado? Vai a pergunta aí. Você é circuncidado em Cristo? O irmão Jânio aqui é circuncidado em Cristo. Toda a multidão, todos que hoje já recebeu assim as primeiras características desse ministério, do Espírito estabelecer-se o seu reino dentro de nós, todos que já receberam. Você é circuncidado em Cristo? Vou dar aqui um exemplo. Hoje, quase todos que vão sendo despertados para viver com esse ministério, para herdar esse ministério do próprio Espírito pela unção interna, nos guiar no caminho da justiça. Então essas pessoas se perdem no meio do caminho e elas começam a usar esse ministério para falar mal das pessoas, para atacar outras pessoas, para julgar o certo e o errado sobre outras pessoas que faz tais obras. Então, quando a gente age desta forma, nós estamos deixando esse ministério que dá pra gente total sabedoria, discernimento, dá pra gente longanimidade, dá pra gente benignidade, porque ele é a plenitude, e a gente se perde no meio do caminho. O Senhor não quer que nenhum se perca. Então, ao ouvir esta mensagem, faça essa pergunta para ti e para todos que estão sobre a graça, sobre o Espírito, sobre a unção de Cristo. Eu sou circuncidado em Cristo? E aí? O que você responde? Então, para vir a revelação a todos nós, ser circuncidado em Cristo é o despojamento do corpo e da carne. A carne é mente, a carne é o sentido, a carne nós podemos denominar como curso do mundo. Então, o mundo formou todos na mente com a sua doutrina. E agora estamos no ministério excelente, não é um ministério de homem, é um ministério do próprio Deus. E aí vem a palavra dizendo pra gente, vocês, todos que estão em Cristo, eles precisam estar circuncidados no despojamento do corpo e da carne. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui em teste para ver se essa grande obra do Espírito já ocorreu em todos que estão inseridos nesse ministério, na nova e eterna aliança, o ministério do Espírito, onde a igreja será edificada pelo próprio Espírito de Deus. Todas as vezes que ocorre um arranjo do teu lado, na tua frente, na tua família, um arranjo que desaponta a natureza do homem, um arranjo que conflita com a natureza humana. E aí todos sabem, isso eu vou deixar aqui em suspenso, porque quando ocorrer você já vai lembrar. Quando ocorre isso, você percebe que você ainda tem aquelas reações automáticas. Porque eu sempre digo assim, que se fizer uma peça teatral, nós chamamos alguém num canto e dizemos, olha, tal irmão, ele é da graça. Quem é da graça, ele tem o Espírito do Deus vivo. A igreja foi edificada dentro deles pelo próprio Espírito de Deus. Então eu vou te chamar aqui num canto, vamos fazer uma peça teatral, você chega lá e afronta ele. Você faz algo que seja contrário
ao curso do mundo, faça algo que seja contrário, tá? Ou melhor, faça algo que seja igual ao curso do mundo. Então você fere ele para ver qual que é a reação. Você age em contrariedade com as vontades dele para ver qual que é a reação. E quando é feito isso, ainda há uma negligência nessa parte da circuncisão em Cristo. Quase todos que são colocados nesses testes, nesses arranjos, eles ainda não têm isso claro, dizendo assim, não, o Senhor disse que nós precisamos nesse ministério ser circuncidado em Cristo, que é o desponjamento do corpo e da carne. Então qualquer reação qualquer situação que vier me acontecer, eu estou pautado nessa minha declaração de que eu estou circuncidado em Cristo. Eu sei bem qual é a circuncisão de Cristo. Eu sei. Eu estou. Então, não vai sair a justiça do homem. Não vai sair a reação do homem de maneira nenhuma. Eu vou, com esse entendimento, expressar os frutos do próprio Espírito que está dentro de mim. Então, se faz necessário todos ouvir esta mensagem da circuncisão em Cristo, que é o desponjamento do corpo e da carne, que é mente. E aí sim nós vamos aperfeiçoando no ministério que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos colocou. Porque não tem mais nada hoje para você tocar para se sentir purificado. Não tem mais sacrifício que você venha fazer para você se sentir justificado. Não há obras boas que você possa fazer para você se sentir justificado. Então, já que o Senhor nos colocou nesse ministério e o Espírito dele está sobre nós, a unção dele está sobre nós, então devemos aperfeiçoar em conformidade com a palavra. E ele disse, olha, desponja, abandona as obras da carne, do corpo e da carne. Abandona, não deixa elas ficar aflorando. É feio para quem tem o ministério da nova e eterna aliança. Não pode ficar dividido, servindo dois senhores. Tem que servir apenas um. E vocês foram chamados porque o Espírito bem sabe que todos têm condição. Então, tem bastante obras que é da carne, né? Tem obras de prostituição é da carne, obra de mentira é da carne, obra de lascívia é da carne, obras de avareza é da carne, obras da sensualidade é da carne, bebedices é da carne, glutonarias é da carne, a ira é obra da carne, a rejeição é obra da carne, contendas é obra da carne, discussões é obra da carne. E aí vem a palavra e revela para a gente. Vocês precisam ser circuncidados em Cristo. No desponjamento das obras do corpo e da carne. Então hoje os meus olhos e o meu coração andam o tempo todo atento. E quando eu vejo aquelas ações acontecendo na minha frente para estimular a minha carne, eu tenho uma mensagem bem fixa dentro de mim. Você tem a circuncisão de Cristo. Você foi circuncidado por Cristo, no desponjamento do corpo e da carne. Então, mantenha esta sabedoria e, passado alguns minutos, eu estou livre, porque o Senhor me apresentou a verdade e essa verdade vai me dar base de preservar e de conservar esse ministério da nova e eterna aliança, da graça do Senhor, do Espírito do Senhor, da unção do Senhor sobre nós, porque nós não temos onde repousar a cabeça. Há uma passagem que
o Senhor Jesus disse: o Filho do Homem, vocês homens têm onde repousar a cabeça. As raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o Espírito que está sobre nós não tem onde reclinar a cabeça, a não ser unicamente pela visão que está se estabelecendo dentro de nós de viver pelo Espírito e permitir que o nosso ministério seja escrito pelo Espírito do próprio Deus. Então a circuncisão de Cristo é o desponjamento, é o abandono, é o largar, é o não ser levado, ser conduzido, ter esta fraqueza ainda. De tudo que ocorre, a gente dá aqueles piti que todos já sabem que toda a humanidade está aflorada às obras da carne. Mas quem está no Espírito não vai dar piti, não vai dar show, não vai mostrar a sua vergonha, não vai mostrar a sua nudez, porque está sendo instruído, ensinado pelo ministério da nova e eterna aliança que precisamos ter essa circuncisão. Diz assim, em Colossenses capítulo 2, no versículo 11, nele também fostes circuncidados. Nele quem? Nele também, em Cristo, em Jesus, nós somos circuncidados. E agora? Como que fica esse nosso entendimento? Que fomos circuncidados. E aí o apóstolo Paulo, com total entendimento, querendo subir o nível de entendimento de todos, ele diz: não por intermédio de mãos, que em outrora a circuncisão era feita pelas mãos e com uma marca e com um corte. E agora nós estamos em Cristo, na nova e eterna aliança. Mas tem uma circuncisão dele também, tem uma marca dele em todos, tem um sinal deles em todos. Tem os meus irmãos que dizem assim, quando nós encontramos alguém que declara a fé em Jesus, a primeira coisa que nós fazemos é deixá-los abrir a boca e falar. Então, quando eles abrem a boca e falam, nós já sabemos se aquele irmão é de Cristo, é experimentado, está dormindo, está morto, como ele está, não pelo julgamento nosso de homem. Não é pelo julgamento nosso de homem. É porque a circuncisão em Cristo, ela fica notória, ela fica visível em qualquer lugar por onde nós passarmos. Porque quem está na religião não tem a circuncisão em Cristo. Você pode fazer qualquer teste que são reprovados. Por onde eles irem, vai mostrar a vergonha, eles vão mostrar a sua nudez, eles vão mostrar a força do pecado. Agora, aqueles que estão circuncidados, eles têm um despojamento do corpo e da carne e terá paz por onde passar e com todos, até mesmo aqueles que têm um temperamento diferente, esses terão a paz, porque estão circuncidados. E aí diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aí, meus irmãos, vocês já estão circuncidados em Cristo? Diante de qualquer tentação, de qualquer afronta, de qualquer ato que você venha se sentir injustiçado, você já tem a circuncisão de Cristo? Pergunta para todos. Porque o ministério que nós fomos colocados da graça do próprio Espírito não é induzido por homem, não é criado por homem. Ele é estabelecido pelo próprio Espírito de Deus. Então, todos nós devemos ser circuncidados, não deixar de maneira nenhuma esses membros e esta carne andando por aí solta, fazendo o que é próprio dela. Nós estamos circuncidados.
E a circuncisão de Cristo não é por mãos. A circuncisão de Cristo é no despojamento, no abandono, no deixar-se de lado, no ter entendimento do domínio deste membro, do descolamento desse corpo natural e da carne. Esse é a circuncisão de Cristo. Então esta é a mensagem que eu queria deixar aqui para a gente meditar, né? Avivar o dom que há em nós pela liberação do Espírito, de que essa circuncisão, que é o despojamento do corpo e da carne, precisa estar em evidência em todos nós. Devemos ser mansos, devemos ser humildes, pacientes, longânimo, devemos ter misericórdia, devemos suportar as fraquezas uns dos outros, e assim dos mais fracos. E assim a gente vai percebendo que a carne foi circuncidada. Na medida que ter a revelação desse ministério da nova e eterna aliança, a qual o próprio Espírito vai levantar você do pó e da cinza e vai te dar vida com abundância, então toma cuidado para que a gente não fique só ferindo as pessoas, ferindo os outros com os nossos comentários, com a nossa fala. Cada um vai receber o seu julgamento da parte de Deus no último dia. E nós cabemos anunciar as boas novas, anunciar o ministério da nova e eterna aliança, e fazendo assim seremos bons ministros de Cristo. O Senhor Jesus abençoe a todos.